do amor, você sabe? Vamos aprender com o Renato Nogueira? Vamos lá. Vamos lá. Estamos no ar. Deixa eu colocar aqui o nome, o título de hoje, da live de hoje. O caminho do amor. Sejam bem-vindos, estamos iniciando a nossa live. Vamos conversar sobre este livro aqui. Por que amamos? Só deixa eu fixar esse comentário. Tá. Comentário fixado. Deixa eu passar o anúncio do YouTube. Estamos prontos para começar a conversar. Márcia chegando, Alessandra chegando, Psicanálise de Janela chegando aí. E estamos iniciando as nossas transmissões. Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Eu tô tranquilo como esse jazz, olha só. Jazz tranquilo. Uma dica, tá? Já que vocês me acompanham nas lives, dependendo do meu som é o meu estado interno. Né? Ó, hoje o som tá um jazz, tá tranquilo. Tem dia que já tá mais pegado, é porque eu já tô mais intenso, eu tô de uma maneira diferente. Enfim, a gente tá sempre de uma maneira diferente, né? Nenhum dia é igual. Se você bater uma foto do céu todos os dias do mesmo ângulo, nunca vai sair a mesma foto. Porque assim como o céu nenhum dia é igual, a gente internamente nenhum dia é igual, sabe? Então, hoje esse jazz fala o meu estado interno, né? Tô tranquilo, tô em paz, né? E a Priscila chegando aí, tá? Seja bem-vinda. E, gente, antes de nós iniciarmos a conversa aqui, eu vou colocar a minha proposta, que inicia hoje e vai, né? Então, a proposta é cada segunda-feira ver um capítulo desse livro aqui e a gente estudar. Porque esse livro ele fala por que amamos. E aí ele vai se utilizar de diversas culturas, diversos conhecimentos que a gente nem imaginava que existia para falar por que amamos. Por que amamos. Mas a ideia não é só colocar o livro, mas pensar também por que não amamos. Por que não conseguimos amar, sabe? Então, essa é a proposta, gente. Essa é a proposta. Priscila, Alessandra e Márcia, o outro chegando aí, que eu esqueci o nome dele. Mas essa é a proposta. Olhar cada segunda-feira esse capítulo, aprender com esse capítulo, se construir com esse capítulo e praticar na vida real, né? Que a gente possa estar mais perto do amor, sabe? Eu acredito, o amor, pra mim, é a base de tudo. É a base da saúde mental, é a base das minhas relações interpessoais. Então, o amor é algo de extrema importância. Por isso que eu vou me ocupar dessas próximas 10, 11 lives desse livro, porque eu acredito ser muito importante. Quanto mais próximo do amor a gente estiver, melhor para a gente, sabe? A Márcia está dizendo que já mandou aviãozinho. Sim, gente, sinta-se à vontade. Se lembrou de algum amigo, alguma amiga, poxa, interessante, ele ia gostar disso. Então, manda para ele. E, gente, vamos iniciar o livro, assim dito. Já se passou 5 minutos. O Renato Nogueira, que é esse cara aqui, ó. Esse senhor aqui, ó. Eu digo senhor, mas não é senhor, ele tem 46 anos, 48 anos. Ele começa falando. Teve uma pergunta aqui. O escritor desse livro foi um psiquiatra? Não, esse cara, ele não é psiquiatra. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor do Departamento de Educação, Sociedade e Universidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador do tema. Ele é filósofo e professor e pesquisador. Então, gente,
ele começa o capítulo falando, dizendo que o casamento, desde muito tempo atrás, e essa história foi mudada há pouco tempo atrás, o casamento não era sinônimo de amor, como a gente vê hoje, essa visão romantizada. O casamento era pré-arranjos políticos, sabe? Por isso que a gente vê inúmeras tragédias acontecendo nos filmes, por isso que a gente vê inúmeras situações em que ambos se amavam, mas eram proibida a união, né? E até o caso do Shakespeare, né? Que vem de uma morte, né? Que tem um final trágico por conta desses arranjos sociais que estavam todos linkados ao casamento. Mas o Nogueira, ele fala de uma exceção. Teve uma exceção. O Nogueira diz que em 1234, na França, entre Luís IV e Margarida, ele diz que houve uma exceção. E aí ele fala o seguinte: o Luís, ele seria o futuro rei da França. E a Margarida, ela era do condado de Foucalquier. E aí, o que acontece? A mãe do Luís disse assim... Ah, tá, o brother ali disse que confundiu o nome. Continuando. A mãe do Luís disse o seguinte: vou reservar o meu Luís para fulano de tal, que era a filha do rei Raimundo Benegali. Ele não era rei, ele era comandante daquele condado ao sul da França. E aí, desde muito antes, a mãe do Luís reservou ele. E aí tá, ok. Ele fez 18 anos e o rei do condado ao sul da França também disse: poxa, eu não tenho filho homem. O som tá alto? Tá, deixa eu baixar aqui. Eu tô acostumado com o som. Tá. O Raimundo não tinha filho homem, achou um bom negócio. Então tá, vou reservar minha filha pro teu filho. Ok. Casamento de pai e mãe feito, né? Os dois somente como peças se uniram. Somente como boi ao matadouro foram unidos. Luís e Margarida. E aí o Nogueira diz, ele conta um fato. Melhorou, Márcio? Então tá, que bom. Ele conta um fato que hoje a gente pensar nisso seria um inferno a relação. Ele fala que a mãe do Luís, ela não largava os dois um minuto, porque ambos tinham funções sociais e políticas, né? Então ela tinha que orientá-los e ela não largava eles um minuto. Imagina que inferno, tu casar já prometido pelo teu pai e ainda tua sogra não te largar. Né? É terrível. Mas, como a vida é uma caixinha de surpresa, o que Nogueira diz? Ele disse o seguinte, ele fala o seguinte: os dois entenderam o papel social que eles tinham. E por eles entenderem o papel social e político que eles tinham, os dois se deram muito bem, fizeram renúncias de alguns desejos pessoais e a história diz que o casamento deles foi muito bom. Tinha muitos sinais de confiança, de respeito, de integridade, sabe? E aqui a gente tem o primeiro aprendizado do porquê amamos e também do porquê não amamos. Mas vamos lá, primeiro ao porquê amamos. Por que amamos? Baseados nessa história. Ambos construíram propósitos em comum. Esse é o primeiro ponto do porquê as pessoas conseguem amar. Do porquê pessoas amam enquanto outras pessoas não conseguem amar. Pessoas que amam, pessoas que vivem juntos, conseguem construir propósitos em conjunto. Porque se a gente for ver a história da Luísa
confundi, do Luiz e da Margarida, foram duas pessoas que, apesar das limitações, porque eles tiveram escolhas limitadas, eles tiveram situações limitadas, eles tinham imposições externas, apesar disso tudo, eles fizeram da vida deles o melhor que eles puderam fazer, sabe? Encontraram sentido nas suas vidas. E isso foi o que fez o casamento deles darem certo. A gente vai bater mais nesse ponto, mais pra frente. A gente vai bater mais nesse ponto. Um outro porquê amamos, e que baseado nessa história, eles conheceram a necessidade da renúncia. Poxa, essa necessidade é extremamente importante. Vou até tomar água. E que a nossa geração não sabe. A nossa geração precisa aprender. Porque toda escolha, prioritariamente, obrigatoriamente, necessita de uma renúncia. E a gente não entra na nossa cabeça, a gente quer tudo. Como diz a música do Emicida. Sabe? A gente não consegue absorver a ideia de que eu escolhendo ele, eu escolhendo ela, eu preciso renunciar a outras coisas, eu preciso renunciar a outras pessoas, eu preciso renunciar a outros hábitos, eu preciso renunciar, sabe? E esse é um ponto do porquê amamos, do porquê o Luiz e a Margarida deram certo e o porquê que muitos de nós não conseguimos amar, porquê que muitos de nós não amamos, sabe? Vamos para o outro porquê, que eu já falei, mas aqui eu vou ler. Que apesar das influências externas e internas, se a gente não tiver o conhecimento... A Miriam Viana, seja bem-vindo, tá? A Miriam mandou um coraçãozinho, seja bem-vindo. Apesar das influências externas e internas, se a gente não tiver conhecimento de que o amor ele está submetido a influências internas e externas, se a gente não tiver o conhecimento disso, muito dificilmente a gente vai se deparar com a possibilidade do amor. E aí a gente pode pensar na ideia do amor na Índia. Na Índia eles não casam por amor, eles casam para construir um amor. Por isso que lá os casamentos são arranjados e mesmo assim tem muitos que dão certo, porque eles têm essa ideia de que eu vou me unir à pessoa para construir um amor, para construir um caminho de intimidade. E aí, eu construindo esse caminho de intimidade, há a possibilidade de, sabe? A Miriam disse, oi queridão, gratidão, bah. Legal a presença de vocês aqui. A Alessandra, é amiga da Márcia, né? A Miriam. E a Alessandra fez um comentário. Thiago, sobre seu comentário anterior, sobre amor. Sempre defendi a tese que o amor não é um sentimento, é uma decisão. Concordo, porque o amor tem muito a ver com a vida real, com a vida prática, com o dia a dia, com o quanto nós estamos conscientes diante do outro. O quanto nós estamos conscientes internamente e externamente. Concordo, Alessandra. E aí, gente, a gente pode citar outros por que não amamos, baseados nessa história da Luísa e da Margarida. A ausência de autoconhecimento, a ausência de conhecimento e autoconhecimento impede a nossa capacidade de amar. Porque se a gente não tiver o conhecimento em como expressar o amor e em como lidar com esse amor interno, com amar a minha autoimagem, eu vou ter uma dificuldade imensa de encontrar o amor, sabe? Então, muitas vezes não amamos porque não nos conhecemos, porque não conhecemos o outro, porque não conseguimos nos expressar. A grande parte das pessoas entram na relação, o sentimento envolve aqueles primeiras semanas ali e o fulano não sabe. Se perguntar depois que acabou, o que aconteceu? A pessoa não sabe. Porque foi muito rápido, foi muito intenso e o sentimento tem esse poder. Mas o quanto mais nós estivermos conscientes desse mundo interno, mais a gente se aproxima da possibilidade de amar.
da possibilidade de ter um amor, da possibilidade de receber amor, da possibilidade de conseguir receber amor, sabe? Se a gente... a Márcia, percebo que nunca se falou em autoconhecimento. Percebo que nunca se falou em autoconhecimento. Você diz, Márcia, ou você diz de outras falas, assim, porque autoconhecimento, se eu não falei, se você não me ouviu falar, vai me ouvir muito, assim, porque o autoconhecimento é extremamente importante. Se a gente não tiver, eu já falei desse ponto, se a gente não tiver conhecimento das influências externas, das influências internas, a gente não vai conseguir encontrar com o amor. Porque olha só, se a gente for pensar, e algo que o Nogueira fala, que eu achei muito interessante, é que a cultura, ela molda, né, o nosso modo de amar. É por isso que hoje a gente não consegue conceber uma ideia de amor como antigamente, em que ambos eram prometidos pelos seus pais. A gente não consegue conceber. Por quê? Porque a ideia que nós temos hoje de amor está nos filmes, está nas séries, é o amor romântico. Por isso que quando a gente pensa em amor, vem aquela ideia, vem a borboleta na barriga, vem o palpitar, vem o salivar, vem a sudorese, sabe? Porque a cultura, ela molda o nosso modo de amar. E a Mira diz assim, nós seres humanos necessitamos despertar. Sim, concordo. Aí ela faz um comentário para Márcia. Um outro porquê que a gente não amamos, que acaba sendo uma consequência do conhecimento, da falta do conhecimento e da falta do autoconhecimento. Que a gente começa a projetar no outro o que a gente quer que seja. E a gente não olha para quem ele é, sabe? E aí a gente não consegue estabelecer o amor, porque a gente não consegue ver o outro. A gente só está preso no nosso ideal interno e a gente quer que o outro seja aquilo que a gente imaginou, que está com base nos filmes, nas fantasias, sabe? A gente nunca vai encontrar esse cara da fantasia que a gente construiu vendo filme, vendo série, vendo filme romântico. A Miriam fala, falta de nós responsabilidade com o sentimento do outro. Mira, esse ponto é um ponto chave. É um ponto que tem se falado muito. E eu penso um pouquinho diferente sobre isso, Mira. E aí tu me permita eu falar sobre isso. Porque assim, ó, eu não penso como a maioria das pessoas nesse respeito. Porque muito se fala de responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva. Como se eu fosse o culpado em gerar o sentimento no outro. Mas assim, Mira, eu sou eu e eu não posso controlar o que o outro sente da minha companhia, entende? O que eu posso controlar, a responsabilidade afetiva que eu posso ter não é controlar não gosto dessa palavra, mas lidar da melhor forma com o meu autoconhecimento. De como eu estou me expressando, se eu estou sendo sincero com a outra pessoa, sabe? Eu vejo esse conceito muito mais voltado para nós mesmos do que como os outros falam. Eu preciso ter responsabilidade afetiva com o outro. Tá, mas, poxa, se eu tô com a outra pessoa, se não tá mais fazendo sentido, eu não vou sair da relação porque eu preciso ter responsabilidade afetiva? Não dá. Não dá, porque não faz mais sentido pra mim, sabe? E não faz mais sentido pra outra pessoa. Mas a responsabilidade que eu tenho é em me expressar, é no meu autoconhecimento para eu ser o meu melhor a outra pessoa. Aí sim, aí eu até concordo nesse conceito de responsabilidade afetiva. Caso contrário, eu tenho um pé atrás, sabe? Porque o Platão que ele fala, o melhor que podemos fazer por quem amamos é crescendo internamente, sabe? Então, a responsabilidade com o meu crescimento, para eu ser melhor a quem está do meu lado,
Eu concordo. Agora, a responsabilidade daquilo que eu despertei na outra pessoa, que eu nem sei, que eu não tenho controle, daí é algo um pouco que não, não cabe na minha cabeça. Mas a Mira disse, isso, honestidade, Thiago, consigo com o outro. Ah, nesse sentido, sim, concordo totalmente. Sermos gentil consigo e com o outro, sim, concordo exatamente, Mira. Então, gente, continuando no porquê não amamos, a gente tem as consequências da falta do autoconhecimento, que muitas vezes é a projeção, que é o que eu estava falando, que o outro tem que ser aquilo que eu espero na mente. Eu projeto o meu ideal de pessoa perfeita no outro, aí eu quero que o outro seja. Isso é consequência da minha falta de autoconhecimento. É a consequência da minha falta de conhecimento, de entender que eu preciso ver o outro como ele é, e não como eu idealizei ele, sabe? Porque depois que a gente se une, é preciso olhar para a realidade. Quem é o outro de verdade? A Alessandra fez um comentário. Nesse quesito entra muito o autoconhecimento de si mesmo. Não é não, Thiago? Sim, com certeza. Nesse quesito total, né? Quanto mais eu projeto, menos autoconhecimento eu tenho. Quanto mais eu quero que o outro seja aquilo que eu tenho na mente, menos eu estou tendo conhecimento de que eu não estou vendo o outro e que eu estou preso nos meus pensamentos. Mas tem outra dificuldade da falta de autoconhecimento que gera um porquê não amamos. Eu já vou ler o comentário da Márcia. Ô, negou, meu irmão, o Thiago Lonencini, chegou aí. Mas eu já vou ler o comentário da Márcia. Só deixa eu falar desse outro porquê não amamos, que é a autoimagem. Temos dificuldades com a autoimagem. Achamos que somos algo e não somos. E aí a gente quer passar esse papel para a relação. A gente quer que esse papel entre na relação. Aí a gente não vai conseguir amar. Porque o outro não vai conseguir ver quem somos, sabe? Então não há estruturação de papéis. Há estruturação de duas pessoas, tá? Deixa eu ler o comentário da Márcia. Fui educado na cultura Walt Disney. Sim, Príncipe Encantado e Cavalo Branco. Não existe, só nos filmes. Esse Príncipe Encantado não existe. Não existe. Ele só existe no filme. Mas é bom pensar, Márcia, o que seria um príncipe encantado para ti hoje? Essa pessoa pode existir, sabe? Aquele príncipe lá não existe. Mas o que você idealiza ou algumas características que você imagina que a pessoa que você olharia como um príncipe tem, essa pessoa existe, sabe? Essa pessoa existe. Então, pense, Márcia, pense. Aí a Miriam falou, muito forte tudo. Daí o Lorencini, aqui na Europa são 1h da manhã já. O Lorencini é jogador de futebol americano, anda viajando pra lá e pra cá. Tá, a Miriam falou, falo no nosso olhar mais profundo, olhar a vida com mais essência. Sim, Miriam, concordo. A gente deve olhar com mais calma, mas olhar qual é a base das coisas, qual é a base do meu sentimento, qual é a base do meu fazer, do ser, né? E o Richard, meu brother aqui, morava aqui na rua atrás de casa, ele comentou, quais são os princípios para amarmos pessoas que idealizam realidades diferentes da sua? Boa pergunta, Richard. Boa pergunta. Muito boa, cara. Até me emocionei com essa pergunta. Muito boa. Quais são os princípios? Primeiro princípio, Richard, tu já reconheceu. Pela tua pergunta, tu já reconheceu. Tu reconheceu que a pessoa tem caminhos diferentes de ti, né? Ela idealiza caminhos diferentes de ti. Então, o primeiro passo tu já deu, cara. E esse passo é muito importante, já. Que é reconhecer que o outro tem caminhos diferentes. E aí, um segundo passo, Richard, que eu vejo como saudável, é dizer, poxa, fulana ou fulano,
tu quer ir por aqui, mas eu quero ir por aqui. Como é que a gente faz? Sabe? Porque casamento é disponibilidade. Ambos têm que ter disponibilidade. Sabe? Ambos precisam ter disponibilidade para caminhar, trilhar uma trajetória juntos. Então, se a fulana tá indo por lá, tu quer ir para outro que vai, não vão conseguir abarcar tudo. Vocês precisam entrar num bom senso. E aí tu precisa falar: fulana, fulano, eu quero ir para lá. O que a gente faz? Aí ambos têm que ter essa disponibilidade, né? Para ajustar. Aí um cede daqui, outro cede dali. Isso aqui não é tão importante, dá para mim ceder. Puxa, cedo, deixo no meio do caminho. O que tu pode ceder? Eu deixo isso. Tá. Tá, agora sim, agora dá pra gente caminhar junto. Então, Richard, esse é o modo ideal que eu vejo para se trabalhar caminhos muito distantes, sabe? Eu não sei até onde eu respondi a tua pergunta. Fica à vontade para fazer perguntas, tá? A partir do que eu falei, do que te fez pensar, tá, Richard? É nóis. A Miriam falou: esse príncipe encantado, eu espero por ele. Miriam, vamos pensar sobre isso. Como é esse esperar, né? Como é esse esperar? Porque esperar aqui, ó. Um dia ele vai aparecer. Mas eu tô aqui em casa. Eu não me mexo. Eu não faço nada. Essa semana eu até falei aqui no Instagram, no Reels. Mantenha-se interessante e interessado. Mas a fulana tá aqui. Ela não cuida de si, ela não se mantém interessante, ela não se mantém interessada nas coisas, ela não se mantém interessada. Ela só tá aqui, ó. Tô esperando por ele. Sabe? Esse esperar é um esperar equivocado. Porque esse esperar, ninguém vai cair, não vai cair agora que o teu príncipe encantado não vai cair. Esse esperar é interessante que seja um esperar atento à vida. Eu estou esperando, mas estou aberto às possibilidades. O que está acontecendo ao meu redor? Sabe? Como eu estou me sentindo quando aquela pessoa fala comigo, né? O que está acontecendo aqui? Esse fulano, ele fez isso, ele fez aquilo outro. O que está acontecendo aqui? Sabe? Então, é interessante esse esperar, mas não um esperar estático, mas um esperar caminhando, crescendo, se mantendo interessada no mundo, interessada na vida, sabe? A Márcia riu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. A Clau chegou. Tá, a Miriam falou: gostei muito do assunto. Pode gravar para assistir depois. Vou deixar salvo essa live. O Lourencinho disse: para mim, cada um deve fugir de si para poder entender toda a trajetória de qualquer pessoa, de qualquer tribo. Poxa, essa fala foi forte, hein? Poxa, Lourencinho, essa fala aí foi forte. O príncipe é uma metáfora paralela com a realidade, porque esse indivíduo não existe. Poxa, Lourencinho, vou até fazer um print disso aqui, ó, fazer um print. Fiz um print, porque essa fala me tocou, Lourencinho, essa fala me tocou. O Lourencinho faz outro comentário aqui. Quando você abre os olhos às coisas que te fazem bem, talvez o amor já esteja há tempo ao seu lado. Sim. É justamente isso que eu tentei dizer também. O Miriam e o pessoal que está aí. É justamente essa fala do Lourencinho. Eu me abro para a vida, né? Eu procuro entender a trajetória das pessoas. Eu me interesso por pessoas, sabe? E aí quando eu vou trilhar o meu caminho, talvez a pessoa já esteja muito mais perto do que eu esperava, sabe? É como diz aquela música do Jota. Porque o amor pode estar do seu lado, tá? Então tá. Gente, continuando com a ideia do livro,
o Nogueira ele diz o seguinte, por que quando imaginamos o amor, não imaginamos algo como Luiz e a Luísa? E aí ele fala essa ideia de amor que a gente tem, que eu já acabei de falar. E aí ele começa a fazer perguntas. O que é o amor? Seria uma amizade forte? Uma paixão? É possível encontrar o amor? É isso que a gente vai ver hoje. E aí o Renato, ele fala da filósofa Sobonfu Sumé, que é uma filósofa africana do oeste da África. E aí ele fala que essa ideia da Sobonfu, a Sumé, a filósofa, se encaixa, explica, esclarece um pouco mais a história do Luiz e da Margarida que eu falei no início. E aí, essa filósofa, ela tem um livro, O Espírito da Intimidade. E ela diz o seguinte: a garantia de bem-estar não é uma responsabilidade individual. A harmonia da vida depende dos outros que ajudam-nos a encontrar o nosso caminho. Então, para essa filósofa, o amor é uma emoção coletiva que exige que o ego fique de lado. Ah, mas Thiago, eu não quero que o ego fique de lado. Eu preciso... Calma, respira. Ouve a ideia dela, porque é muito boa. E aí a gente tem que pensar também que essa filósofa, ela tem uma visão totalmente diferente da nossa visão ocidental, porque ela é de outra localidade muito distante e uma visão muito diferente. E ela diz o seguinte, que amar é escutar. Escutar não só as suas necessidades, como as necessidades do outro. E aí, juntos, acatarem as exigências da necessidade. Da necessidade não, as exigências da intimidade. Mais pra frente ela explica o que é essa intimidade. Opa, o Diego chegou aí. Seja bem-vindo, tá, Diego? Saudade de tu. E aí ela fala que para conhecer o amor é necessário, antes de tudo, conhecer nós mesmos. O primeiro mergulho tem que ser antes de nós mesmos. O Richard fez uma fala ali agora que eu vi. Acredito que muitas pessoas não se permitem amar porque muitas pessoas estão presas a dogmas que a sociedade enaltece, no sentido de doutrinar determinados indivíduos. Sim, Richard. Concordo. Até como eu falei, que o Renato fala, a cultura, ela molda a nossa forma de amar, sabe? Então, os filmes ditam as regras, as séries ditam as regras, a publicidade fala a forma de amar. No entanto que eu nem quero entrar nessa área porque eu não tenho muito conhecimento, tá? Mas só dados, o Brasil é o país que mais mata travestis. E aí tem a ver com essas formas de amar que são permitidas. Então concordo, Richard. Totalmente. Muitas pessoas não se permitem amar porque a ideia que construíram na cabeça delas é menor. O Diego disse saudade. Saudade, irmão. Me liga qualquer hora, pô. Dá um toque no WhatsApp. É nóis. E aí o Nogueira, ele continua falando que o nosso problema é achar que a paixão é o combustível do amor. A gente acha que vai ficar com borboleta na barriga a vida toda, com aquela intensidade a vida toda, como se fosse o Pedro Calabrese, professor de neurociências, ele fala que nós, quando estamos apaixonados, o nosso cérebro funciona como uma pessoa demente. Então a gente quer estar nessa demência eternamente, sabe? A gente se ilude com essa ideia. E se a gente for pensar, que é um questionamento que o Renato fala, que é muito interessante, que ele diz, poxa, quantas pessoas apaixonadas que mesmo assim não dão certo? As pessoas são apaixonadas uma pela outra, sabe? Então, a paixão não é o combustível, não é o suporte do relacionamento. Mas o Renato Nogueira, ele dá outros caminhos. Ele diz assim, ó, se o conhecimento é a base do amor, a paixão é o ápice.
é o pico mais alto. E aí ele fala que o segredo é percorrer entre esses dois caminhos. Entre o conhecimento, o autoconhecimento, e entre a paixão, né? Percorrer esses dois caminhos. E ele dá uma analogia interessante. Ele fala que estar junto, um relacionamento, é como subir uma montanha. À medida que ambos vão se aproximando com o tempo, eles chegam no ápice, que é o relacionamento saudável, que é o amor, que é a confiança, que é a reciprocidade, sabe? Mas a gente tem um ponto aqui que eu quero colocar, que o Renato não colocou, mas eu quero colocar, senão eu não faria live. Se fosse para falar só o que o Renato falou, eu não faria live. Eu daria o livro para vocês, tá? Tempo não significa intimidade, tá? Tempo não significa intimidade. Às vezes a gente está com a pessoa 5 anos e não conhece a pessoa. Às vezes a gente está com 2 anos, 10 anos e a gente não conhece a pessoa. Então, tempo não é sinônimo de intimidade. Tempo significa que as pessoas estão mais tempo juntos e tem mais possibilidades de as pessoas se conhecerem. Mas não é sinônimo de intimidade, tá? E aí, o Nogueira, ele fala uma frase que eu acho linda, que eu já falei aqui hoje, mas eu vou falar novamente. Ele diz assim: amar é um percurso de intimidade. Eu gosto dessa frase, né? A gente vai caminhando e a gente vai vendo a realidade do outro, sabe? E a gente vai se deixando ver também, sabe? Isso é o amor. Isso é o amor. O percurso de intimidade. E aqui eu vou colocar uma pergunta antes disso, antes dessa minha fala. O Nogueira, ele faz assim, ó: quantos de nós não terminamos um relacionamento com alguém porque acreditamos ter conhecido uma face horrível da outra pessoa? Quantos? E é verdade. Muitas pessoas... Eu vejo isso no consultório. Poxa, eu vivi com ele 2 anos e eu não conhecia o cara. Sabe? Então, tempo não é sinônimo de intimidade, como eu já falei. O Richard fala aqui, ó: quanto tempo o indivíduo leva para conhecer a si mesmo? Cara, essas tuas perguntas são boas demais. Depois eu vou até ver a live de novo para mim responder elas num vídeo, assim, porque mais pessoas têm que saber. Quanto tempo um indivíduo leva para conhecer a si mesmo? Na verdade, a vida toda. A vida toda. A gente nunca se conhece totalmente. Quando a gente acha que a gente se conhece, acontece uma coisa que resgata uma lembrança lá de 10 anos atrás, que o cara nem sabia que tinha aqui dentro, e daí já vira uma bagunça de novo internamente, sabe? Então, Richard, a gente nunca se conhece totalmente, sabe? Eu passei por um processo de psicoterapia de 5 anos para trabalhar minha autoestima, enfim, para me ver capaz, enfim. Eu parei a minha psicoterapia, eu acho que faz 1 ano já, perto de 1 ano. Mas futuramente eu posso voltar a fazer, porque pode surgir outras questões, sabe? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vocês estão aqui na live, eu vou ser sincero com vocês, tá? Vocês tiraram um tempo para estar aqui comigo, então eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho questões com meu pai ainda, sabe? Eu tenho questões com o meu pai. Se eu for falar nele, pode surgir outras coisas aqui que eu não sei muito bem, sabe? Então a gente nunca se conhece por inteiro, sabe? A gente se conhece o máximo que a gente pode, se observando, prestando atenção em si. É um trabalho árduo. O autoconhecimento é um trabalho árduo, muito árduo. Mas vale a pena. E é necessário para nossa saúde mental. Então, é isso, gente. Quanto tempo? A vida toda. E se acostume com isso, com essa ideia, né? De vez em quando surge umas paradas que a gente pensa que tá tudo legal. Surge. Aí o Richard fez: Thiago sabe que sou curioso e provocador. Sim. O Richard e pelas perguntas agora eu tô vendo, mas muito bom, cara, muito bom. Essas tuas perguntas são muito boas.
E a Alessandra disse assim, ó: eu acredito que é a vida toda. A todo tempo conhecemos algo que muda muitas vezes a nossa forma de pensar e agir. Sim, a todo tempo a gente está pensando e agindo e mudando e se atualizando. Por isso que o casamento também tem que ter essas atualizações. Eu sempre falo aqui, né? Vou falar aqui hoje de novo, porque pessoas diferentes, enfim. Mas o casamento é esse ciclo, assim, né? O casamento precisa ser e o casamento precisa se atualizar. A pessoa que você conheceu há 2, 10 anos atrás não é a mesma de hoje. E aí você precisa dizer, poxa, você precisa saber quem é a pessoa que eu estou junto hoje. Que a gente está junto há 4 anos e quem é hoje essa pessoa, sabe? E aí eu já linko com aquela pergunta do Richard, que ele fala, como lidar com pessoas que têm ideais diferentes do nosso? É essa questão, ó. A gente vai crescendo, a gente vai estando junto e as pessoas vão mudando, sabe? E a gente precisa saber qual é o rumo da pessoa hoje. Quem é a pessoa hoje? O que ela pensa hoje? O que ela quer hoje, sabe? Então, a gente está sempre se conhecendo e conhecendo o outro. E aí, a gente tem um porquê não amamos, sabe? Que a nossa geração é muito fast food. A nossa geração, ela não quer passar por processos. Ela não quer passar pelo incerto. Ela não quer a possibilidade do fracasso. Por isso que muitos de nós não amamos. Por isso que muitos de nós não conseguimos nos entregar. Porque não conseguimos nos jogar no processo. Não conseguimos nos ceder ao processo. Não conseguimos dizer, eu não sei o que vai dar, mas mesmo assim eu vou. Sabe? A gente não se dispõe ao processo. Por isso que muitos de nós não amamos. Apareceu a notificação aqui que o Renato Nogueira, o autor do livro, se não me engano, ele me mencionou em algum lugar. Gratidão. O cara é excelente professor, excelente profissional. E aí, por que eu falo dessa necessidade de passar pelo processo? Porque a gente quer o outro, a gente acha que o outro é símbolo de prazer e beleza, e a gente só quer isso, e a gente quer que nos satisfaça as necessidades e pronto. A gente não está acostumado a olhar para o outro. A gente está acostumado a ter a visão de mundo como se tudo girasse ao nosso redor. E a gente não está com a visão do Renato. A gente não está com a visão da filósofa Sobon Funsumé, que o amor é uma emoção coletiva. A gente não está pensando no outro, a gente está pensando no coletivo. A gente só está na nossa bolha e tem que ser como a gente quer. E aí isso não acontece. E eu não quero dizer aqui que a gente não possa se apaixonar, tá? Eu não estou dizendo isso, e não é o que o Renato quer dizer, tá? Não é. A gente pode sim sentir borboletas, a gente pode sim sentir alegria, a gente pode sim sentir bobalhão e tal. A gente pode sentir tudo que a paixão nos trouxer. Mas o que a gente não pode é que o ego, é que o desejo de controle possam ser mais importantes do que o elemento fundamental, o elemento que traz florescimento para o amor, que é o propósito de espírito. Eu acho que não vai dar tempo de a gente terminar nessa live de hoje. Gente, eu acho porque falta 15 minutos e tem muito conteúdo. Eu vou ler os comentários aqui e a gente deixa esse conhecimento de hoje. E segunda-feira que vem a gente continua nesse capítulo aqui. Porque é muita coisa. Depois fala da psicologia da Gara, fala de elementos da personalidade segundo o propósito. Poxa, tem muita coisa legal que eu não queria passar rápido assim em 15 minutos. Tá? Deixa eu ler os comentários aqui. Deixa eu ler os comentários aqui pra gente ver. Eu acredito que é a vida toda. Tá, esse comentário eu já li. Tá. Desculpe, não vou conseguir acompanhar. Se tiver como gravar para eu assistir depois, agradeço muito. Sim, vai ficar salvo. Aquele verdadeiro se joga. Isso. Verdadeiro se joga, de verdade.
né? Muitas vezes a gente não consegue se jogar. O Richard fala: muitas vezes, muitas pessoas estão desacreditadas do amor. Sim, concordo, Richard. Eu tava ouvindo uma live, uma entrevista do Renato hoje, e ele diz exatamente isso. Muitas pessoas estão desacreditadas do amor, enquanto algumas pessoas se encaixam nessa ideia de amor romântico, sabe? Mas o que a gente não pode é universalizar a forma de amar, sabe? Porque senão não vai caber, nem todo mundo vai caber nessa forma de amor, tá? Mas deixa eu ler o comentário do Richard. Talvez isso seja culpa de uma sociedade presa a um sistema, que o que importa são os bens consumíveis, que muitas vezes são colocados não frente ao amor. Sim, cara, sim, eu concordo. Porque a gente se voltou para fora. A gente se voltou para o ter. A gente se voltou para o conquistar. Onde é que tu trabalha? O que tu tem? Qual é o teu status? Sabe? A gente se focou nisso. No entanto que a gente vê hoje ainda, hoje menos, mas se a gente for olhar a coisa antes do Uber, vamos ver. Vamos colocar antes do Uber. O cara não saía com a mina porque ele não tinha carro. Sabe? E a mina também não se colocava. Poxa, vamos de ônibus, vamos dar um jeito. Sabe? Por questões materiais. Sabe? O que tu é, o que tu representa, o que tu significa. Não é o que tu é. Na verdade, não é nem o que tu é. É o que tu tem, é o que tu parece ser. Sabe? Então... E aí tem muita essa questão dos segundas intenções, né? Me relaciono tendo segundas intenções. Então, o amor ele foi muito banalizado. E é muito difícil acreditar no amor. É muito difícil se jogar no amor. Mas o amor ainda existe. O amor ainda existe. Para aqueles que procuram com atenção, para aqueles que se dispõem, para aqueles que têm coragem, né? O amor requer coragem. É uma coisa que eu falo aqui, né? Porque, poxa, ser frustrado é uma dor extremamente grande, forte, intensa. E quem é que vai querer se dispuser à possibilidade de? Sabe? É muito difícil. É muito difícil. Então sim, Richard, a gente tá diluído no ter e não no ser. Amília, grande beijo, Thiago. Beijo a todos, muita consciência na caminhada. Tchau, Miriam, tchau. A Aleca disse que é caráter mesmo. Sim, caráter. Tem a questão do caráter. Tem a questão... E aí a gente vai para outra seara, Alessandra, também. A gente vai para outra seara que são coisas que a gente precisa ajustar no início do relacionamento. Às vezes, eu falo porque eu converso com bastante gente e ouço bastante gente. Tem pessoas que não consideram a traição algo errado. É louco isso? É louco isso. Mas a ideia de traição, o que eu consideraria traição, eu estou com a Viviane hoje. Eu estou com a Vivi. E eu saio com outra pessoa. Isso eu considero traição. Tem pessoas que não consideram isso uma traição. Sabe? E aí isso é algo de ver no início do relacionamento. Porque, como eu sempre digo, início do relacionamento, o que é? A gente tá junto? A gente tá junto. Então tá. O que tu pensa sobre a vida? Qual é a ideia que tu tem? É o contrato dito e o contrato não dito, né? A gente vai estabelecer uma relação monogâmica? Eu acho que dava para tentar outras possibilidades. Aí, sabe? Se a pessoa já vê isso desde o início, já é um alerta, né? Já é um alerta. Mas claro, tem pessoas que não dizem, se propõem a uma relação monogâmica, mas mesmo assim trai. Tem questão de caráter. E aqui, lá pela aula
na aula 7, a gente vai falar sobre poliamor, né? Na 4, a gente vai falar sobre o amor policonjugal. Poxa, e aí a gente vai olhar para outras formas também. Outras formas de organizações amorosas também. Que dá para pensar sobre isso. Mas, gente, eu queria deixar isso para... O Richard fez uma pergunta. O amor pode ser o grande vilão da vida? Poxa, irmão! Poxa! Essa pergunta foi, velho. Tu tá me colocando a pensar. E eu gosto disso. Eu gosto. É por isso que eu me proponho pra live. Pra colocar e pra receber também. Né? Eu tô recebendo muito de vocês. Muito, muito. Poxa. O amor pode ser o vilão da vida. O amor que eu vejo, o amor que eu conjecturo aqui, um amor de olho na realidade, um amor que não tá fantasiado, esse amor eu não vejo, Richard, e a todos. Esse amor eu não vejo como um vilão da vida. Eu vejo esse amor como a solução, a saída para minha saúde mental, para minhas relações interpessoais, seja com o meu cônjuge, seja no trabalho, sabe? Porque olha só, pensemos, se eu tenho amor próprio, se eu sei quem eu sou, se eu tenho uma relação boa com a minha autoimagem, se eu me amo, eu tenho autoestima. Se eu tenho uma autoestima elevada, legal, saudável, eu vou me colocar nas relações de uma maneira correta. As chances de eu me comunicar de uma maneira acertada aumenta e muito, porque eu sei o que eu estou sentindo. Eu não sou aquele louco do sincericídio que sai falando tudo que já queria falar há muito tempo, que não tem trava, que não sabe o que está passando, que já está desconfortável com outras coisas e larga tudo ali, sabe? Eu sou um cara consciente, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que a situação no trabalho me pede. E aí eu sei o que eu estou sentindo e eu falo, fulana, eu estou sentindo isso, isso e isso, sabe? A gente se comunica melhor. A gente se comunicando melhor, nós estabelecemos uma relação saudável, interpessoal. Uma relação interpessoal saudável. Então, o amor que eu busco, Richard, e o amor que eu tento estabelecer, que eu tento estruturar, que eu tento direcionar as pessoas a buscar, é um amor que é a base de tudo. É um amor que é a base da saúde mental, é um amor que é a base das relações interpessoais. E quando eu falo aqui, não me imaginem, tá? Vou ser bem real, a gente precisa ser real. Não me imagine aqui como a Madre Teresa de Calcutá, que ama todo mundo, que flutua e que faz o bem em todo mundo. Não, eu tenho um monte de coisa para acertar. Eu tenho um monte de coisa para acertar. Mas eu tô buscando a minha melhora, tô buscando o que se passa aqui dentro quando eu vejo aquilo e eu fecho a cara, sabe? Eu tô procurando, sim, tô procurando. Teve mais comentários. Richard, se tiver mais perguntas, pode fazer, tá? A gente tem 6 minutos. Eu não sei o que te fez pensar a partir dessa resposta. A Alessandra disse assim: é como uma mudança de valores e o amor próprio, ou posso ver como honestidade do outro. Muito louco. É como uma mudança de valores e amor próprio, ou posso ver como honestidade do outro. Muito louco. Eu não tô entendendo muito o contexto desse comentário, porque eu fui falando e eu não sei que parte que tu estava falando a respeito. Mas se tu quiser esclarecer, pode colocar, tá? Daí eu não vou conseguir falar sobre esse comentário. E ela fez outro comentário. Eu também, Thiago. O amor verdadeiro é o melhor da vida. Traz um modo melhor de viver. Sim, concordo. O amor é o brilho da vida, assim. E então, gente, eu vou deixar esse restante do capítulo para semana que vem, que daí a gente fala da base do amor, sobre o que faz florescer o amor, tá? Gente, se vocês quiserem fortalecer, bate um print aqui da live,
coloca lá no seu story, vai ajudar bastante as pessoas, que mais pessoas venham e que a gente possa trocar essa ideia gostosa, porque eu gosto de trocar ideia, eu gosto de pensar, poxa, olhar daqui, olhar dali, olhar daquele lado, olhar daquilo outro, eu gosto de pensar sobre as coisas de ângulos diferentes. Então essa conversa aqui realmente está sendo prazerosa, e ainda mais pensar, falar sobre o amor, que é um assunto que para mim tem um significado especial. E então é isso, gente, é isso. Eu vou encerrar a live aqui para continuar esse capítulo a continuação desse capítulo semana que vem, tá? Sobre traição não ser errado. Ah, tá, sim, é bem louco, é bem louco. É bem louco esse pensar. E a gente utiliza o pensamento para justificar os nossos pensamentos. Então tem pensamentos demais e justificações demais, né? Mas cada um encontra o seu sentido. O Richard diz que amor verdadeiro é de mãe para filho. Você vai saber. Concordo. Eu pelo menos tive essa experiência de receber um amor de mãe. Mas tem filhos que não receberam amor de mães. Sabe, Richard? E também acontece. Tem até um diagnóstico, tem até uma problemática que eu não lembro da síndrome, mas é quando a mãe tenta acabar com a filha. A síndrome, poxa, o diagnóstico eu não lembro, mas tem uma problemática, mães que não conseguem amar as filhas. Mas enfim, gente, vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela companhia de todos, tá? Continuaremos aqui a live toda segunda-feira e estudaremos esse livro aqui. Cada segunda-feira vai ser um capítulo, tá? Semana que vem a gente vai continuar no primeiro capítulo, porque tem mais coisas muito interessantes que eu queria comentar. E aí continuaremos. Tem 11 capítulos, 11 aulas, 11 segunda-feiras estaremos juntos e depois teremos outros assuntos. Mas, gente, muito obrigado pela companhia, tá? O Richard fez um comentário. Boa noite, meu amigo. Próxima semana, se tiver um tempo, eu volto. Sim, sinta-se à vontade, Richard. É nóis. E a Alessandra disse, são amores diferentes, Richard, mas concordo com você sobre o amor. E é isso, tá, gente? Segunda que vem, estamos aqui. Valeu, abraço, até mais.